Olá, eu sou Galeno Amorim. Nós estamos iniciando neste momento a transmissão do programa do canal de Sejus, um estudo de um livro. É um livro a cada grupo de programas e no programa de hoje você vai saber um pouco mais sobre o livro Filosofia Social e Espírita do Ney Lobo. A cada semana, toda quarta-feira, 8 horas da noite ao vivo, o canal traz vários expositores, cada qual falando sobre uma das partes do livro. No programa de hoje, o nosso convidado é o Luiz Signates, de Goiânia, professor da Universidade Federal de Goiás, da PUC de Goiás, e ele vai falar sobre o capítulo 2 do livro Filosofia Social Espírita do Ney Lobo. Nós tivemos já uma introdução, tivemos o primeiro capítulo e neste momento o Luiz traz a sua análise, o seu olhar sobre o capítulo 2 do livro. Esta é a terceira parte do estudo do livro Filosofia Social Espírita. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu peço e sugiro que você faça isso agora. Do lado da inscrição do canal, aqui embaixo do vídeo, você tem aquele sininho. E se você clicar sobre esse sininho, cada vez que a gente publicar um vídeo novo, cada vez que a gente iniciar a transmissão de um programa ao vivo, como é o caso de hoje, você vai ser na mesma hora avisado pelo YouTube. Com você, Luiz Signates de Goiânia. Um abraço, irmão, companheiro. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os internautas, companheiros, colegas, todos que estejam interessados em dar continuidade a esse estudo a respeito do Filosofia Social Espírita, ou Estudos de Filosofia Social Espírita, que é o livro do Ney Lobo, publicado em 1992 pela Federação Espírita Brasileira. Eu tenho aqui a primeira edição, e um livro que aparentemente responde a um contexto social específico do Brasil da época. O Brasil estava em pleno processo de redemocratização, havia acabado de aprovar a sua Constituinte, a chamada Constituinte Cidadã, que prevalece até hoje, Constituinte de 1988. Estava num processo de democracia e profundamente entusiasmado com a vivência democrática. Havia acabado de eleger o primeiro presidente por via direta, embora tivesse havido uma crise depois que levou ao impeachment desse presidente, e essas convulsões sociais que vira e mexe visitam o Brasil. Nessa época também foi a época da queda do Muro de Berlim, e talvez dentro desse composto de redemocratização do Brasil e queda do Muro de Berlim, questionamento da experiência socialista, o Ney Lobo, através da Federação Espírita Brasileira, publica esta obra, Estudos de Filosofia Social Espírita, que, especialmente nesse capítulo, tenta estabelecer uma correlação entre espiritismo e socialismo, entre as ideias espíritas e as ideias socialistas. O capítulo 2º, que é esse capítulo que me coube trabalhar com vocês, ele traz então esse objetivo fundamental: estabelecer um quadro comparativo entre socialismo e espiritismo. Só que o método que o Ney Lobo utiliza, e eu vou fazer uma primeira crítica a esse método, é um método falho, um método que não é inteiramente válido. O Ney Lobo procura estabelecer uma equivalência dessas duas correntes de ideias, dessas duas linhas teóricas, trabalhando uma equivalência de palavras e de conceitos, que neste capítulo 2º ele vai trabalhar por citações fragmentárias retiradas das diversas obras de Kardec. Eu diria que não se trata do melhor método para ser utilizado para esse tipo de ideia, porque essa escolha dele, inevitavelmente, desconsidera contextos históricos de produção das ideias e ignora pressupostos ideológicos estabelecidos para essas ideias. E estudo dos contextos e dos pressupostos no estudo das ideias constitui fundamento para a compreensão das teorizações, porque todas elas são filhas da sua época. Nem o socialismo, nem o espiritismo são exceções a essa regra. No entanto, vamos seguir o autor, né? Capítulo 2º, ele subdivide esse capítulo nesses conceitos ou nessas palavras, que eles consideram palavras-chave para o entendimento do socialismo e para
se trabalhar uma dimensão comparativa, de análise comparativa entre o socialismo e o espiritismo. Quais são essas palavras? Eu vou dizê-las na sequência, são 24 conceitos, 24 palavras. Sociedade, instituições, questão social, exploração do homem pelo homem, classes sociais, posições e condições sociais, bem-estar social, classe burguesa, proletariado, luta de classes, desigualdades sociais, economia política, desenvolvimento econômico e tecnológico, meios de produção, investimentos, capital, origem do capital, o capitalista, as crises do capitalismo, lucro, propriedade privada, proprietário, trabalho e igualdade social. São, portanto, 24 conceitos. Só que a forma como o Ney Lobo trabalha, na forma como ele trabalha, esses conceitos eles estão desconectados aparentemente uns dos outros. As conexões são bastante frágeis. Por essa razão, eu tomei a liberdade de reunir esse conjunto de conceitos em 6 grupos principais. E eu vou tentar não castigar demais a paciência de vocês. Ao invés de falar dos 24, um em cada um deles, a gente vai falar de 6 grupos, para ficar mais didático, digamos assim, essa exposição. O primeiro grupo, um dos 2 conceitos que me parecem os conceitos mais fundantes do entendimento sociológico de um conjunto de ideias, seja ela espírita, seja socialista ou qualquer uma delas. E retirando da própria conceituação do Ney Lobo, a noção de sociedade e a noção de instituições sociais. Esse seria o primeiro grupo de conceitos. Desses 24, a gente tira 2, forma o primeiro grupo, sociedade e instituições. O segundo grupo, aquele que vai trabalhar as conflitualidades sociais. Questão social, exploração do homem pelo homem, luta de classes, desigualdades. O terceiro grupo de conceito, aquele que vai trabalhar a forma, tanto do socialismo quanto do espiritismo, de enxergar a divisão social. Classes, posições, classe burguesa, proletariado. O quarto grupo, mais extenso um pouquinho, quando ele vai tratar ou tentar tratar um pouco mais de uma questão que é fundamental para o entendimento do socialismo, que é a questão da economia política. E aí os temas são economia política, desenvolvimento econômico, meios de produção, investimentos, capital, origem do capital e lucro. O quinto grupo é o capitalista, propriedade privada, proprietário e crises do capitalismo, que é o encaminhamento dos projetos, das críticas e das soluções socialistas para o problema social. E o último, para fechar, trabalho, bem-estar social e igualdade social. Vamos então tratar de cada um desses temas. E aí eu vou tomar a liberdade de já dizer para os companheiros que estão aí conectados que o meu modo de tratar essa questão vai ser necessariamente um modo mais crítico, um modo mais questionador, tanto do método do Ney Lobo quanto das conclusões a que ele chega ou do modo como ele trata tanto os conceitos espíritas quanto os socialistas. O primeiro grupo, como eu disse, sociedade e instituições. Bom, qual é a questão que é colocada inicialmente pelo Ney Lobo? E que me parece essa uma questão de muita relevância para o debate espírita e que ainda, a meu ver, não foi completamente debatido pelos espíritas ainda, e isso é uma oportunidade legal para um grupo como o Sejus, para um grupo como para qualquer grupo espírita que pretenda discutir questões de natureza social e política. Qual que é o conceito espírita de sociedade? O conceito espírita de sociedade é somente a chamada sociedade terrena dos homens encarnados ou inclui as sociedades espirituais? Para o Ney Lobo, essa noção de sociedade pode ser mais ampla. Ela pode incluir o mundo espiritual, as transições, as chamadas migrações dos mundos que vários espíritas dizem que está havendo, ou que já houve, ou que vai haver. E isso conformaria uma movimentação social e poderia talvez ser visto de forma sociológica essa forma da narrativa espírita ou das expectativas espíritas em relação ao desenvolvimento da humanidade. Entretanto, aí aparece uma contradição dentro
desse item sociedade, no capítulo 2º da obra de Ney Lobo, é que a compilação dos fragmentos que ele trouxe de Kardec não confirmam essa visão de sociedade. Todos os fragmentos, todos eles, são demonstrativos de que quando Kardec falou de sociedade, ele falava não de outra coisa, da sociedade terrena em si. Essa é a primeira questão que se coloca, de forma que ela aparece como contradição dentro do item, mas o Ney Lobo defende, e a meu ver acertadamente, que o espírita enxergue a sociedade como sociedade terrena, sociedade espiritual. E com várias consequências muito interessantes que em outro momento eu posso até comentar com vocês. O segundo item desse grupo é o item instituições. Lobo, aí uma crítica pequena que eu faço a ele vai acorrer para trabalhar a noção de instituição, e isso ele faz ao longo do livro dele inteiro, uma obra que não é uma obra de referência, digamos assim. Ele não vai lá na parte da sociologia das instituições, para desengastalhar as diversas noções a respeito das instituições sociais e estudá-las com certa profundidade. Não. Ele vai numa enciclopédia de moral e cívica, publicada por um padre jesuíta, e publicada pelo MEC, pelo Ministério da Educação e Cultura, durante o regime militar. Essa obra teve várias publicações entre 1967 e 1978, e que se intitula justamente Enciclopédia de Moral e Cívica. Ele vai tirar de lá o conceito de instituições. Em diversos momentos dessa obra, o Ney Lobo faz isso. Ele vai atrás de enciclopédias, ele vai atrás de dicionários para trabalhar conceitos. Enquanto que uma experiência acadêmica mais profunda, uma visão metodológica mais cuidadosa não faria isso. Iria nas obras fundadoras, nos grandes autores, e com isso daria um basilamento melhor à organização das ideias. O Ney Lobo é mais simplista, ele não faz isso. Talvez buscando até um certo didatismo, não sei. Mas, de qualquer modo, isso enfraquece muito os propósitos conceituais da obra dele. Mas, passado isso, a gente observa nos fragmentos que ele cita de Kardec que não existe nenhum tipo de conceituação ou de definição de instituição social em Allan Kardec. A julgar pelas citações feitas pelo próprio Ney Lobo, eu chego à conclusão de que o conceito de instituições em Kardec é um conceito, digamos assim, subalterno, submetido a conceitos mais importantes para a temática espírita, como o conceito de evolução, por exemplo. Em alguns desses fragmentos ele vai falar que as instituições sociais têm evoluído. E, sobretudo, uma coisa que é muito comum em todas as citações e que vocês vão me ver falar disso ao longo de toda essa exposição, é o vínculo que ele faz do funcionamento e do modo de ser das instituições à moralidade dos indivíduos. Ou seja, a visão que aparentemente Allan Kardec vai propor das instituições sociais não é uma visão de natureza social ou sociológica, digamos assim, mas uma visão que se prende como se as instituições fossem produtos da ação individual das pessoas e submetidos a juízos morais. Ou seja, ele lança às instituições determinados juízos morais. Mas Ney Lobo não percebe essas contradições, esses problemas ou essas lacunas. Ele simplesmente entra no aspecto mais descritivo e ali ele permanece. Com relação ao segundo grupo, que é o dos conflitos, das desigualdades sociais, primeiro Ney Lobo vai falar da questão social. E aí ele vincula imediatamente ao segundo item, que é uma noção muito cara à crítica socialista, que diz respeito à exploração do homem pelo homem. Mas como é que ele trata disso? O viés marxista, que é aquele que ele tenta aproximar, não é considerado nas citações de Kardec. Mantém-se uma visão moral do conflito social e da própria exploração do homem pelo homem. As citações que ele faz de Allan Kardec trabalham, primeiro, a exploração dos fracos pelos fortes. Os fortes exploram os fracos, mas não trabalha essa noção de força e de fraqueza numa perspectiva da estrutura social, como faz o marxismo.
trabalha numa perspectiva das escolhas, das opções morais das pessoas. Mesmo a única citação que chega próxima à crítica marxista da exploração, que é uma crítica de economia, a exploração do homem pelo homem é uma exploração de natureza econômica para Marx, mesmo quando Allan Kardec é citado pelo Ney Lobo dentro de uma perspectiva da economia, que é quando ele diz do assambarcamento dos bens da terra, de tomada dos bens da terra, que é uma citação que ele tira do Evangelho segundo o Espiritismo, essa visão é vista como moral. Por quê? Porque esse assambarcamento dos bens da terra seria feito pelos violentos em prejuízo dos brandos e pacíficos. Ou seja, a separação não é uma separação de natureza social, econômica, mas uma separação de natureza moral, de natureza ética, aos violentos e aos brandos e pacíficos. E os violentos assambarcam os bens da terra dos brandos e dos pacíficos. Observe só, mesmo quando se toca num assunto de natureza econômica, a perspectiva não é de filosofia social, não é de algo próximo de uma questão de natureza efetivamente social, mas ainda é um juízo moral que é próprio mais da religião do que da sociologia. A questão da luta de classes. O conflito de classes trazido pelo Ney Lobo a partir das citações de Kardec, igualmente nada tem a ver com a noção socialista de conflito de classes. Ele vai tirar um fragmento, por exemplo, lá do Obras Póstumas, para dizer da luta daqueles que querem tomar contra aqueles que querem reter. A luta entre aqueles que querem tomar e aqueles que querem reter. Observa-se, nada a ver com a discussão socialista, apesar de que o Ney Lobo coloca como se fosse uma proximidade entre o socialismo e o espiritismo, essa diferença. Indiscutivelmente, a diferença entre a camada capitalista e a camada proletária não é dos que querem tomar e os que querem reter. De maneira nenhuma é. A gente poderia dizer que um conflito de terras poderia ser a luta de quem quer tomar e quem quer reter, mas não mais que isso. De forma que o fragmento retirado de Kardec não é compatível com a ideia a que o Ney Lobo pretende aproximar enquanto ideologia nesse momento. Da mesma forma acontece com a noção de revoluções sociais, que é uma noção que o Ney Lobo vai tratar, pensando de Allan Kardec uma visão evolucionista. E nesse sentido não é tão distinta de uma visão marxista. Ambas as doutrinas, o espiritismo e o marxismo, foram desenvolvidos na mesma época e havia uma mentalidade de fundo, uma epistemologia de natureza positivista, de certa forma informando essas duas. Então houve uma interferência bastante forte do evolucionismo, que era sem dúvida nenhuma a visão biológica dos fenômenos da natureza que prevalecia naquela época. Mas a noção de revolução, que em Marx é praticamente uma mudança paradigmática daquilo que fundamentaria na visão marxista o capitalismo, ela acaba sendo tratada pelos fragmentos trazidos pelo Ney Lobo das obras de Kardec como um simples antagonismo social. Ou as revoluções elas aconteceriam quando algo envelhecesse e decaísse por velhice ou porque se tornariam coisas ultrapassadas e fosse ocupado por algo novo. De forma que a visão de conflito, de antagonismo estrutural não se encontra em Allan Kardec. E num dos fragmentos ele retorna a um juízo moral a respeito das questões sociais, que diz que é quando ele fala da revolta dos espíritos encarnados, que as revoluções acontecem por conta de uma revolta dos espíritos encarnados contra o mal que os acicata. E que essa revolta, ela decorre sempre, e essa palavra sempre está lá, sempre numa melhora. Ou seja, é uma visão evolucionista de tipo positivista, no sentido de perceber que a dimensão da passagem do tempo na experiência social sempre decorre
num melhoramento, num contínuo melhoramento, e que isso seria mais ou menos compatível com aquela visão que é bem kardecista, bem típica do espírita, de que não é possível retroagir no processo evolutivo. E a experiência social não confirma isso. É perfeitamente possível a gente retroagir em qualquer coisa que a gente chame de evolutivo dentro da experiência social. Bom, mas o Ney Lobo vai dizer que isso é a mesma coisa que o marxismo diz. E nisso, eu sinto muito em dizer, o Ney Lobo está equivocado. As revoluções sociais em Marx não constituem meros antagonismos sociais, não constituem meras lutas ou superação de velho por novo, simplesmente. É algo mais profundo do que isso. A percepção das desigualdades sociais é também uma percepção que o Ney Lobo trabalha para aproximar da percepção marxista. Como é que ele enxerga? Ele enxerga que as desigualdades sociais, a partir da visão trazida de Kardec, é uma visão negativa, como negativa é a visão das desigualdades sociais do marxismo. Bom, isso está correto, mas a coisa não é tão simples assim. A partir de fragmentos retirados de O Livro dos Espíritos e das obras póstumas, Ney Lobo vai posicionar que Kardec vê as desigualdades sociais como um problema, no entanto, enxerga numa perspectiva mais religiosa, isto é, que as desigualdades sociais elas seriam mera obra do homem e não obra de Deus. Ora, essa visão é uma visão mais religiosa, menos sociológica, sem dúvida nenhuma. E que as desigualdades sociais elas decorreriam ou resultariam do roubo e da velhacaria. Ou seja, de novo, a gente surpreende aquele fragmento retirado pelo Ney Lobo das obras de Kardec, apresentado nesse capítulo 2, como um juízo moral a respeito de uma questão social. Ou seja, uma questão social ela não teria não seria produto de uma desigualdade provocada pela estrutura da sociedade, que é a crítica que o Marx vai fazer ao capitalismo. Não. Ela resulta da posição incorreta, moral, das pessoas envolvidas. Ou seja, ela resulta do roubo, da desonestidade ou da velhacaria, da esperteza de tirar das pessoas aquilo que não lhes pertence. E aí ele vai para o campo das posições sociais. Ele vai dizer que as diversas posições sociais não são um fator de desigualdade. E nesse ponto há um conflito bastante grande com a ideia marxista, para as quais a questão das classes, e a gente vai ver isso no momento seguinte, não é uma questão de mera posição social. É um conflito de interesses, um conflito resultante do processo econômico da propriedade privada. Para o Ney Lobo, a partir de Allan Kardec, ele vai utilizar isso num fragmento que ele retira do livro A Gênese, de Allan Kardec, de que as diferentes posições sociais fazem parte da natureza das coisas e são conforme a lei do progresso. Ou seja, as diferenças sociais, o que pode ser dito, as desigualdades, mesmo numa perspectiva negativa, elas fazem parte da natureza das coisas e são conforme a lei do progresso. Isso significaria o quê? Significaria dizer que a desigualdade social é negativa quando ela é fruto da velhacaria e do roubo. Quando ela não é fruto da velhacaria e do roubo, ela faz parte da lei da natureza e está conforme a lei do progresso. E os espíritos, evidentemente, naturalmente, migrariam pela reencarnação de uma posição social para outra, caso eles não se comportassem da maneira adequada numa posição social. Eles iriam para outra a fim de espiar, a fim de cumprir, de vivenciar a experiência negativa e com isso aprenderem e tal, que é o relato espírita bastante comum que todos nós conhecemos. De forma que a gente chega à conclusão com tranquilidade de que a visão social que o Ney Lobo traz a partir do Espiritismo não é uma visão que coaduna com a visão marxista, embora o Ney Lobo tenha a pretensão de aproximar, de que sejam visões próximas. Isso eu vou comentar um pouco mais em momentos seguintes. Mas vamos ao terceiro grupo de questões, que diz respeito à questão das classes sociais, a questão da luta de classes.
Os fragmentos citados pelo Ney Lobo dão conta de que Allan Kardec, de maneira semelhante ao marxismo, enxerga duas classes sociais. Essas classes são denominadas de maneiras diferenciadas, mas de maneiras bastante próximas ou até, de certa forma, nítidas por Allan Kardec. De um lado, a classe superior, que seria a do que eles chamam de privilegiados, e do outro, a classe inferior, que são denominadas de classes laboriosas, classes militantes, classes subalternas ou classes sofredoras. Então, Allan Kardec vai ter, sim, uma visão dicotômica de classes sociais de uma maneira relativamente semelhante à maneira marxista. No entanto, a visão de Allan Kardec não é uma visão de que a existência dessas classes sociais fazem parte de uma estrutura social, que aí é o caso da visão marxista, mas que a visão dessas classes sociais é uma visão de posições sociais. De um lado, a classe burguesa, que, de acordo com Ney, Allan Kardec contempla na expressão aristocracia do dinheiro, mas examinando as citações, o que a gente observa em relação a essa classe burguesa? A gente observa, a partir de fragmentos tirados do Evangelho segundo o Espiritismo e do Obras Póstumas, que Allan Kardec se posiciona dizendo que Deus é quem concentra a riqueza. E ele tem um propósito para isso. Qual o propósito? De que, concentrada, a riqueza deve espalhar fecundidade e bem-estar. E que, por essa razão, a riqueza não deve ser rejeitada. Logo, há uma visão positiva da classe burguesa, há uma visão positiva das classes superiores, certo? Ou uma visão talvez naturalizadora da existência das duas classes, que é o que Marx não vai fazer. Bom, e o proletário? O proletário, a partir de um fragmento retirado do Obras Póstumas, é trabalhado pelo Ney Lobo em Allan Kardec como alguém obrigado a trabalhar, certo? E que, pela reencarnação, se faz a migração de uma para outra posição. Então, essas classes laboriosas, constituídas de classes trabalhadoras ou sofredoras, elas sofreriam por razões morais e não por conta de uma estrutura social. E aí esse juízo moral é um juízo que conflita, como eu já disse, de maneira frontal, com uma visão marxista da sociedade. De forma que a gente vai devagarinho, a partir das pistas que o Ney Lobo nos oferece, verificando que são posições ideológicas bastante ou relativamente distantes umas das outras. Bom, vamos ao quarto grupo de questões, o que diz respeito à questão da economia política. Bom, o Ney Lobo começa com o texto dele fazendo um elogio à ciência econômica. E ele vai dizer que a ciência econômica é importante porque ela promove um equilíbrio entre a produção e o consumo. Observa só, equilíbrio entre produção e consumo. Até este momento, nós estávamos falando na questão do capital e do trabalho, que é a posição, digamos assim, marxista clássica. A dicotomia entre produção e consumo diz respeito a outro modo de interpretação, certo? Ou seja, quando o Ney Lobo vai entrar para trabalhar a questão da economia política, ele já não trata mais da questão do trabalho. O trabalho parece não ser um tema tão importante como o tema da economia política. E ele vai concluir afirmando que a riqueza é um elemento do progresso, como a gente verificou no item anterior. Nessa mesma linha, ele segue falando do desenvolvimento econômico e tecnológico. Ele vai fazer um elogio à indústria, e aí a indústria é percebida como uso científico da riqueza, que proporciona o aumento da produção, e esse aumento da produção percebido por uma visão funcionalista, de que ele só acontece por conta do atendimento, do crescimento da sociedade, e concluir
dizendo que os povos adiantados, os povos superiores, são aqueles que enriqueceram utilizando indústrias. De forma que é uma visão que, sem dúvida nenhuma, nada tem a ver com a visão socialista com a qual o Ney Lobo pretende efetuar análise comparativa. Quando ele vai falar dos modos de produção ou do próprio capital, a visão também é a mesma. Os investimentos existem para espalhar a fecundidade. E aí ele cita um fragmento que é muito interessante de Allan Kardec e que serve para mostrar o modo de ver a experiência econômica, ou o conflito social, ou o conflito de interesse entre capital e trabalho dentro do kardecismo a partir da leitura do Ney Lobo, que é uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, quando se diz assim: dai esmola, mas, tanto quanto possível, convertei-a em salário, para que aquele que a receba dela não se envergonhe. Ou seja, o recebimento do salário pelo trabalho não é vergonhoso, enquanto que o recebimento de uma esmola pode ser vergonhoso. Ele vai trabalhar essa elaboração como uma noção espírita dos meios de produção. Ou seja, uma noção que referenda a noção de que a contratação, de que a proletarização da experiência do trabalho constitui algo dignificante e algo positivo. A noção de capital, trazida pelo Ney Lobo também, é vista da mesma forma. O capital é percebido não como uma instância de posicionamento de uma determinada categoria social, uma instância estrutural de posicionamento de uma determinada categoria social para facultar o processo de dominação, como é o relato marxista. Mas a visão do Ney Lobo é uma visão do capital a partir da sua utilidade social, isto é, a partir da sua funcionalidade econômica. E ele vai citar, vai dizer o seguinte: registramos os felizes e desejados frutos do capital. Felizes e desejados frutos do capital, promovendo trabalho, artes, indústrias e, em consequência, empregos e salários. Observa como é uma visão elogiosa e positiva do desenvolvimento capitalista no seu modo de produção. Então não há uma crítica espírita ao modo de produção capitalista. Ao contrário, há um elogio espírita ao modo de produção capitalista como sendo um processo de superação evolutiva de modos de vida anteriores. A origem do capital é quando o Ney Lobo vai efetuar uma citação específica de Karl Marx. É a primeira citação que ele faz de Karl Marx. Infelizmente, tirada também de uma enciclopédia, o que não é uma coisa recomendável, mas vamos lá. Ao falar da origem do capital, ele vai trabalhar duas noções, que são noções relativamente importantes na visão marxista, que é a noção de mais-valia e a noção de acumulação primitiva. Mais-valia é o nome marxista que se dá ao lucro. E a noção de mais-valia, de mais-valor, é justamente a noção em Marx de expropriação do valor do trabalho pelo capitalista. Ele chama essa ideia de expropriação de uma ideia excessivamente técnica. É o que fala Ney Lobo em seu livro. É uma teoria muito técnica. E para dizer que não há nada assim em Kardec. A noção de acumulação primitiva, que é o nome do processo histórico que dissocia o trabalhador dos meios de produção e, portanto, dos frutos do seu próprio trabalho, o Ney Lobo vai coligar com uma citação de Kardec que, a meu ver, não tem absolutamente nada a ver com aquilo que o Marx quis dizer com acumulação primitiva. Ele vai falar do relato que Allan Kardec faz da passagem da aristocracia dos fortes para a aristocracia do nascimento. E aí, me perdoa, é muita forçação de barra de Ney Lobo tentar coligar essa
passagem que é de natureza evolutiva, que diz respeito a processos mais de natureza política, social, da aristocracia dos fortes, de uma sociedade mais guerreira, em que prevalecia o mais forte, para a aristocracia do nascimento, que é uma sociedade que empresta cidadania àqueles que são nascidos dentro de um determinado território ou vinculados a um determinado povo. Isso não tem absolutamente nada a ver com a acumulação primitiva do capital. Isso não tem absolutamente nada a ver com aquilo que o Marx vai tentar descrever como sendo o desenvolvimento de uma cultura que legitima a apropriação do capital por meio da propriedade privada e a exploração do trabalho alheio para a produção de riqueza, com a consequente alienação do trabalhador dos meios de produção e do fruto do seu trabalho. Isso não, essa justa posição das diferentes aristocracias para uma visão da acumulação primitiva em Marx não tem nem ponto de contato, de forma que é uma vinculação, a meu ver, infeliz do ponto de vista teórico de Ney Lobo. Bom, o último item desse quadro é a questão do lucro, né, que em Marx é mais-valia, é expropriação, e na visão trazida por Ney Lobo em Allan Kardec é algo visto por uma perspectiva moral. Isto é, diz o Ney Lobo que o lucro ele é um legítimo proveito do trabalho e um legítimo proveito do uso da riqueza, desde que ele não seja obtido em prejuízo de ninguém. Ou seja, a articulação da análise retorna para uma visão moralista dessa relação social. O quinto e penúltimo item é a questão do capitalista, né? Como a gente enxerga o homem rico, o homem abastado dentro dessa sociedade. O Ney Lobo vai trabalhar a partir da Gênese a questão da polaridade entre o capitalista e o proletário, mas vai dizer que as crises do capitalismo são apenas intermitências que demandam do trabalhador desempregado uma educação moral a fim de que ele cultive hábitos de ordem e de previdência, para que ele não passe fome nesse período de desemprego, na época das dificuldades. E vai dizer que Allan Kardec não é contrário à propriedade privada, mas evidentemente só a vê como legítima se ela for adquirida sem danos para ninguém. Ou seja, é uma visão da propriedade privada, não da propriedade privada em si, como um item estrutural dentro de uma formação social e econômica, como é a visão marxista, e sim como um fator legítimo, mas que está entregue a um juízo moral, a um juízo de comportamento conjuntural, conforme você usa, conforme o modo como você adquire e conforme o modo como você usa a sua propriedade, essa propriedade se torna legítima ou não nas suas mãos. Definitivamente, essa não é a visão marxista da propriedade privada. Evidentemente, não seria evitável, é inevitável que a gente chegue àquela famosa expressão de Allan Kardec de que a plena propriedade nós só temos daquilo que nos é dado levar deste mundo. O que seria uma forma espírita de deslegitimar a existência da propriedade privada ou de lançar o espiritismo numa visão talvez comunitarista, de dizer que nada nos pertence porque nós não levamos nada deste mundo, nem mesmo o corpo físico, acaba obtendo um juízo legitimador da propriedade dentro de um conteúdo em que, já que as nossas propriedades nós não podemos levar deste mundo, cabe-nos aproveitá-la bem durante a vida terrena, e aproveitá-la bem é efetuar uma utilização moralmente correta, moralmente positiva dessa propriedade.
Ou seja, nem mesmo a noção de que nada se leva desse mundo nos faz, ou faz o Espiritismo, interpretado a partir de Kardec por Ney Lobo, deslegitimar, como faz o marxismo, a existência em si da propriedade privada como algo que talvez aí garantiria a efetividade do egoísmo humano. O proprietário, então, nesse sentido, visto pelo Espiritismo, ele não é proprietário de fato. Ele é um usufrutuário, ele é um depositário, ele é um administrador, mas a propriedade é legítima, desde que usada para o bem. Essa seria a visão. E por último, o último item, que é a questão do trabalho. Aí há um erro de interpretação de Ney Lobo a respeito da visão marxista de trabalho. O Ney Lobo ele conclui que Marx teria uma visão, uma interpretação negativa do trabalho, que o Marx teria uma visão pessimista do trabalho. Isso não é verdade. O marxismo critica não o trabalho. Ao contrário, o homem marxista é um homem trabalhador. E nisso, vários críticos do marxismo no âmbito da sociologia e da economia política vão trabalhar com muita força, porque para o Marx, o homem se realiza no seu trabalho, porque é o trabalho do homem que gera a transformação das coisas, a transformação do universo e a transformação do próprio homem e da sociedade em que o homem existe. O que o Marx vai de fato criticar é a alienação do trabalhador dos frutos do seu trabalho. Ele não é o trabalhador que lucra com o seu próprio trabalho. O trabalhador é aquele que vende o tempo da sua vida para que alguém lucre, alguém ganhe dinheiro com a utilização desse tempo. E ele fica com uma pequena parcela, que essa parcela é o valor do trabalho de fato, e o capitalista ficaria com uma parcela muito mais significativa, que seria a mais-valia. Essa é a crítica que o Marx vai fazer. A alienação do trabalhador em relação aos frutos do trabalho, e não do trabalho em si. E ele traz de Allan Kardec, a meu ver também, uma visão limitada da questão do trabalho. O trabalho é visto como tendo duas funções, segundo Ney Lobo, interpretando Kardec. Primeiro, a função de expiação, a pessoa trabalha para expiar, e segundo, a de desenvolvimento da inteligência. O homem trabalha para desenvolver a sua inteligência. Independente da gente disso contemplar ou não a visão de trabalho ou a visão da lei do trabalho que está lá no Livro dos Espíritos, o trabalho como uma lei da natureza, porque a própria natureza trabalha, independente de ser ou não coerente com isso, a gente pode observar que, de novo, a ideia de trabalho, que é uma visão que se enquadra no socialismo como uma visão a partir de uma leitura específica de economia política da sociedade, é vista por Ney Lobo e em Kardec a partir do plano do indivíduo e não da estrutura social e por um juízo de natureza moral. Da mesma forma, o último item, igualdade social. Para o Lobo, o marxismo não apregoa uma igualdade absoluta, e isso é verdadeiro, né? Ele vai dizer que o socialismo é cada um conforme o seu trabalho e no comunismo cada um conforme a sua necessidade. Ou seja, a noção de recompensa do trabalho, ela estaria no socialismo, desapareceria no comunismo por conta de uma visão amplamente comunitária da sociedade, em que cada um só teria aquilo que necessita e não mais que isso, que é basicamente o idealismo marxista tal como ele se projetou como projeto de sociedade. E para o marxismo isso se daria pela abolição das classes e abolição da propriedade. O Ney Lobo vai tentar coligar essa noção de igualdade com a noção de igualdade da criação dos espíritos, o que não me parece muito compatível, mas é essa a apreensão que ele traz. O espírito é criado numa igualdade natural e todos, portanto, são iguais perante Deus. E que o desenvolvimento moral e intelectual geraria as diferentes posições e as diferentes condições sociais. Ou seja, a questão da desigualdade, a questão das diferentes classes sociais,
a questão da acumulação da riqueza ou da não acumulação da riqueza, ou da venda do próprio trabalho, a questão da riqueza e da pobreza, são vistos como posições e condições sociais decorrentes de um desenvolvimento social e intelectual e, naturalmente, um desenvolvimento visto por uma perspectiva individualista e não por uma perspectiva histórica ou econômica ou estrutural na sociedade. De forma que, se nós formos levar em consideração as noções que Ney Lobo traz a respeito de um quadro comparativo entre o espiritismo e o socialismo, de maneira muito clara para mim, é bastante clara a distância ou a diferença entre essas duas posições ideológicas. E aí, onde é que estaria o problema? Será que o espiritismo é tão distante assim de uma leitura marxista ou de uma leitura orientada fortemente para a justiça social? Será que a visão espírita só é legítima se ela for individualista e de juízo moral? Será que não é cabível, na visão espírita, uma crítica das estruturas sociais, uma crítica histórica da sociedade, como tentou fazer o marxismo, com seus erros e com seus acertos? Eu acredito que é possível haver aproximações entre a ideia espírita e a ideia socialista. Mas aí é preciso fazer uma leitura diferente dos contextos e das ideias espíritas, inclusive das suas bases em Kardec. Como eu disse no início, é preciso contextualizar, compreender os contextos históricos e sociais em que Kardec produziu as ideias, em que os espíritos se comunicaram com Kardec e promoveram aquelas ideias que estavam bastante posicionadas para a sociedade e para a época de Kardec, assim como aconteceu com o socialismo. Em outras palavras, a visão que eu compartilho com vocês é de que talvez os espíritas, se de fato quiserem desenvolver uma teorização de natureza mais sociológica e política do espiritismo, precisam ler Kardec de maneira menos literal. Se nós formos pensar o espiritismo a partir da literalidade de Kardec, nós não veremos uma doutrina próxima do marxismo, e sim do liberalismo, com algumas pinceladas de socialismo utópico. Uma visão moralista da sociedade, que a enxergue a partir dos indivíduos e dentro de um prisma moral, e não das relações sociais determinadas histórica e economicamente, não coaduna com o pensamento marxista e tem dificuldade de coadunar com as teorias sociais do século XX, que, inclusive as que vieram depois, até em crítica ao próprio marxismo, mesmo que teorias críticas, mesmo que teorias que sejam oriundas de bases marxistas. O Ney Lobo, portanto, efetua uma análise bastante superficial em termos conceituais do marxismo, tanto em termos comparativos, também das semelhanças e diferenças com o espiritismo. Resta saber se ele vai aprofundar essa análise nos capítulos seguintes. Eu espero que sim, pois o segundo capítulo, a meu ver, é decepcionante nesse sentido, tanto em termos de conteúdo quanto em termos de método. Bom, eu espero ter contribuído para dar o entendimento desse capítulo para vocês e compartilhar essas ideias, que não têm uma pretensão, evidentemente, de verdade absoluta, mas que são críticas que eu compartilho com vocês na forma de reflexões. E como reflexões, me parece produtivo nós debatermos essa relação entre espiritismo e socialismo, ou talvez melhor ainda, entre espiritismo e sociologia, ciência política, antropologia, considerando conceitos, aspectos e métodos que sejam mais contemporâneos
do que esses que o Ney Lobo utiliza para forjar a sua obra. Muito obrigado a vocês, eu espero ter contribuído e me coloco à disposição para a interlocução sempre que vocês considerarem necessário. Abraço grande e que Deus esteja com todos. Tá aí, portanto, com você a apresentação de hoje, brilhante apresentação de hoje do Luiz Signates, de Goiânia. Luiz, que é professor da Universidade Federal de Goiás, que leciona um doutorado na PUC de Goiás sobre ciência da religião. Luiz também é membro da Associação Espírita de Pesquisadores de Ciências Humanas e Sociais. Ele falou sobre o capítulo 2 do livro Filosofia Social Espírita, do Ney Lobo, que está sendo analisado aqui no canal do Sejus, que é o Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Participe da nossa página no Facebook, participe também do nosso grupo no WhatsApp. Uma vez por semana, toda quarta-feira, às 8 horas da noite, ao vivo, nós trazemos mais algum convidado falando e fazendo a sua análise, a sua exposição sobre uma das partes deste livro, Filosofia Social Espírita. Quando termina um livro, nós começamos o estudo de uma outra obra. Assim foi feita, por exemplo, com Socialismo e Espiritismo, o livro clássico de Leon Denis, um outro clássico do Espiritismo, que é Nosso Lar, do André Luiz, psicografado pelo médium Chico Xavier. Mande também a sua sugestão, divulgue e compartilhe o canal do Sejus aqui no YouTube e convide seus amigos, convide outros companheiros para participar da nossa página no Facebook e do nosso grupo no WhatsApp. Um grande abraço para você e até a quarta-feira da próxima semana, sempre neste mesmo horário, 8 horas da noite. Um abraço.